Fala, Jesus. Edenilson, você vai de ponta cabeça aí. Tá sim, né? Aí, agora voltou. Aí, deixa eu só organizar aqui. É porque eu tô com. A gente tem um tempinho, eu tô entrando antes pra gente testar, pra não dar travamento, né? É, porque no fundo, vou ficar mais ou menos assim, ó. Porque aí dá pra Certo. falar. É que eu coloquei o cabo dele porque o sinal da internet tava caindo. Sim, Eu tô sim. te ouvindo bem. Opa, caiu, tá caindo. Tá, aqui também tá saindo bem o som. Hã? Tá bom? O som também tá ótimo aqui. É, né? Isso. Olha, a Conceição entrou. Conceição. É que eu não vejo a Conceição. E o Pedro? Cadê o Pedro? Pedro tá iniciando o computador dele lá. Ah, o Pedro deve estar no êxtase da psicanálise. Hoje eu estava lendo o Viktor Frankl, olha só, para falar um pouco sobre a transcendência do suicídio. Que chique. A dona Inês também, minha vizinha, nossa coordenadora de ministros, dona Inês. Essa danadinha, minha vizinha, nem veio visitar o padre ainda. Deixa eu ver se eu consigo colocar para carregar. Isso. Certo. Deixa eu tentar chamar. Oi? O Pedro acabou de entrar aqui. Deixa eu ver. Tá difícil de deixar esse celular assim, viu? Vou deixar ele. Pedro convidar. Tô tentando fazer isso por causa da luz. Olha o Pedro! Aleluia! Boa noite! Pedro, tudo bem? Ô, Pedro. Entrou Eu tô na... com Ô, a Pedro, cara, eu tô com a cara meio assustada. Um outro telefone não era HD, eu ficava mais bonitinho. Mas tá feio, rapaz. Não, você tá bem. Tá bem. Coloca ele em pé assim o celular. Isso. Ô Pedro, Deixa eu Pedro, quando deitar você aqui. entrou, quando você entrou agora, eu tive um espanto filosófico, eu até assustei, assim, que você entrou de repente. Vamos voltar a falar sobre o Sabe o que é espanto. o ícone? Ah, Não, falei, nós vamos voltar a falar sobre o espanto. Porque a última conversa, a nossa última conversa foi tão espantosa que eu infartei, viu, Pedro? eu vou ser mais comedido essa vez, eu vou ser mais comedido. A vida tem que... Agora o Edenilson vai começar essa live com um coração totalmente restaurado, Pedro, um coração todo novo, né, Edenilson? É impressionante a recuperação desse pessoal. Eu fico assim, surpreso. Foi ontem, ele já está aqui hoje fazendo com visual novo. Percebe? Uma remodelação, ele fez aí uma recalchutagem. E a gente aqui não consegue fazer isso. Eu não preciso entender como é que é essa fórmula. O Edenilson encontrou a pedra filosofal. Não, isso aqui é isso. É o tema de hoje, é o querer viver, né? É o tema da filosofia sobre o suicídio. A gente vai tentar discutir um pouco sobre essa dimensão, né, psíquica do desejo da vida. Então a gente é verdade. A gente vai é verdade. Superando, né, Pedro? É o tema de hoje. Vamos esperando aí. É verdade. Eu troquei o óculos, mas não adiantou. Não. Tem que ser de perto mesmo. Eu ainda estou brigando um pouco com essa tecnologia, mas parece-me que dessa vez, ontem eu mandei vir um técnico aqui para ele dar uma remodelada. Eu não posso ficar fora dessa live. Ele ficou umas 2, 3 horas aqui fazendo os Wi-Fi da vida, mas parece que está bem sintonizado. Até vocês também. Hoje está melhor do que da outra vez. Estava oscilando muito a internet aqui hoje. É verdade. Estava oscilando muito, mas ainda bem que está... Hoje está bem melhor mesmo a conexão. É verdade. E aí, quais são as novidades? Nós não estamos ao vivo não, né? Isso é só uma gravação antecipada. Não. Estamos ao vivo para todo o Brasil, Pedro.
Ô, Casperta, eu nem tirei o pijama ainda, pera. Rapaz, eu me divirto com essas lágrimas. E aí, como é que tá o Bergson, o Edilson? Então, Tem escrito alguma coisa a mais? Estou aprofundando cada vez mais, só que agora dei uma pausa na minha recuperação e eu estou escrevendo, um livro, Pedro, mas é em teosofia, na área da filosofia, mas teosofia. Teosofia, buscando um pouco sobre a Teodiceia, alguns fundamentos na história da filosofia sobre a existência de Deus. Então tá me exigindo muito trabalho de pesquisa, entendeu? Eu imagino. Então, aí eu estou começando desde os pré-socráticos e vou terminar ali com Jacques Maritain, com o humanismo integral. Mas vamos ver. O Jesus está a par disso aí, depois ele vai me ajudar na diagramação. Então é um livro. É o segundo livro. O primeiro eu publiquei na área de teologia. Legal. Né? O primeiro... É um livro, Pedro, que está nascendo como a Fênix, renascendo das cinzas, junto com o autor. Não, mas você sabe que a gente se renova nessas pesquisas. O maior prazer meu são essas pesquisas. Sim. Eu estou aqui com 2 temas, dois artigos. Eu estou lendo aqui a semana toda, já vai chegar mais um livro amanhã, e eu sento aqui de manhã, saio à tarde, parece que a coisa é extasiante, é prazeroso. Sim. Você vai anotando, você vai colocando os papeizinhos, a memória vai viajando, praticamente já está escrito aqui. Eu preciso transportar isso agora para o papel. Papel, né? Mas isso é prazeroso, a vida fica mais rica. Sim. Isso eu estou falando da minha pessoa. E como eu estou assim, num certo repouso que foi interrompido, né, das minhas atividades... Não tem... Então eu estou lendo... Preenchimento melhor para o espírito. Por isso que o dia passa aqui, rapaz, assim... porque eu tenho que estar deitado ou sentado. Então eu estou com os livros. Aqui eu vou mostrar que o meu escritório está uma bagunça aqui, ó. Tudo isso aqui é livro que a gente vai... Mas está bagunça, está organizado. Você quer ver bagunça? Ó, olha a minha, ó. Você acha que a sua é bagunça? Pois é. Em minha cabeça, eu sei onde está tudo. Quando eu não acho, é uma semana para procurar, mas eu acho. O seu está muito organizado, tô com inveja. Esse montinho aqui, ó. Mas esse aqui são as pesquisas que eu estou fazendo. Enquanto a minha cabeça, Edilson, é o seguinte: eu tenho a hiperatividade e o déficit de atenção. Graças a Deus. Enquanto eu não entender o conceito, eu tenho que ler. Tem que ler. Daqui a pouco baixa o santo. Puf! Olha que baixar o santo já está assimilado, entendeu o conceito. Aí eu começo devagar. A escrever e tudo mais. Enquanto não tiver assimilado toda a ideia, parece que o Edilson perdeu. Peraí, deixa eu chamar ele novamente. Edenilson. Pode ser quem tem. Estou chamando novamente. Eu não aprendi ainda como virar isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Tá certinho aí a imagem. Sua imagem tá certinha. Que eu gosto dela deitada assim, ó. Uhum. Mas aí só eu viro. Sim. Mas agora só voltou. eu viro. Voltou. Deu uma travada, né? Você começou a girar e desapareceu. Então agora já são 8 horas. Já são 8 horas e o pessoal já está entrando aí na live, já tem bastante pessoas, né? Então vamos começar como a gente faz de costume. Isso, vamos começar como de costume, né? Se apresentando. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria novamente a gente estar aqui nesse momento de partilha com o Padre Edenilson, com o Pedro, né? E com certeza essa noite será uma noite assim, de muita partilha, de muitos assuntos que irão contribuir aí muito nessa temática sobre a questão do suicídio e do sentido da vida. Então, o Padre Edenilson pode começar se apresentando, para quem não o conhece, né? Certo.
Então, eu sou o padre Denilson, aqui da cidade de Produção, pároco da Matriz Santa Luzia. Tenho a alegria de trabalhar com o Padre Jesus, que é também vigário paroquial. Atualmente eu estou como coordenador de pastoral da Diocese, porém afastado de uma recuperação, de uma cirurgia. E o tema de hoje é refletir, de fato, no aspecto filosófico, o tema do suicídio, né? Eu havia dito para o Padre Jesus, não sei se vocês estão acompanhando, tá ok, Jesus? Tá ok? Tá Para ok. a gente abordar esse tema de uma forma muito séria, sem tabu, primeiramente, porque nos aflige muito essa temática do suicídio, não só ultimamente porque a gente tem visto alguns casos aqui na cidade de Produção de modo geral, né? Mas que na filosofia ela é uma tentativa de abordagem. Então, trazer essa reflexão filosófica, primeiramente, sobre o suicídio. Não basta a gente falar se é a favor ou contra o suicídio, o ato do suicídio, então tentar, de uma forma muito racional, de uma forma muito fundamentada em dados, né, históricos, abordar esse tema que nos aflige. Então, só para a gente poder começar a falar do ponto de vista da filosofia sobre o suicídio, vamos trazer estatísticas, né? Porque Bergson fala muito da gente trazer uma reflexão filosófica, seja acerca da vida, uma metafísica empirista, mas que seja fundamentado por dados. E a Organização Mundial da Saúde publicou, até 2019, depois que a pandemia não teve uma atualização da estatística do suicídio no mundo, mas é uma coisa, assim, muito preocupante. Para vocês terem uma ideia, vocês podem depois entrar no site da Organização Mundial da Saúde e ver lá sobre o suicídio a estatística. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. É muito sério. Então, vamos arredondar por 60 segundos. 1 minuto. A cada 1 minuto, uma pessoa ela inflige sobre si mesma o decreto de morte, que é o suicídio. Cada 1 hora são 60 pessoas. Eu fiz até o cálculo aqui, né? A cada, então, dia, 24 horas, são 1.440 pessoas por dia que se matam no planeta. Se a gente joga isso para o mês, 43.200 pessoas se suicidam. E se a gente joga isso no ano, mais de 600 mil pessoas se suicidam deliberativamente, tirando a própria vida, né? Então, assim, no mundo, é uma questão assim, do suicídio muito, muito preocupante. Por quê? Porque se a gente vê em tempos de guerra, a quantidade de mortes não é tão assim frequente, tanto quanto o ato voluntário de dar um fim, um término à própria existência, não é? A gente está chegando a uma reflexão, sobretudo nesse momento que estamos vivendo pós-pandemia, que as estatísticas aumentaram. Talvez seja por isso que a Organização Mundial da Saúde não atualizou. E no site lá, se vocês entrarem, deixa bem claro que esses dados de pessoas que vão se matar a cada 40 segundos foi até 2019. E deixa o site bem claro que com a Covid-19, nesse período de 2 anos aí de isolamento social, enfim, de todas as fragilidades que nós vivenciamos com a questão do vírus, mas o impacto social, psicossocial, com certeza é bem mais alarmante esse índice, né? Bom, a questão é o seguinte, o suicídio, que é tão assim falado e muito pouco refletido, porque a gente só toca no assunto do suicídio quando de fato ele nos afeta proximamente. Quando acontece um caso na família, ou de um amigo, ou de alguém conhecido na cidade, a gente se depara então com essa pergunta. Mas, né, primeiramente, como? Né, a curiosidade das pessoas é como a pessoa deu fim à sua vida. Depois vem aquela pergunta, por que a pessoa tirou a vida? E assim a gente vai dando satisfações ou tentando compreender sempre de um ponto de vista externo do sujeito, né? Tanto que as pessoas perguntam, mas foi dívida? Foi um amor mal correspondido? Era problema com droga? Enfim, estava bem no casamento? Estava bem profissionalmente? E esses fatores externos, na realidade, não revelam a causa, digamos assim, do ponto de vista filosófico, da temática do suicídio.
Então, assim, como filósofo, tem que perguntar o seguinte, né? Durkheim, ele vai dizer que o suicídio, quando ele faz uma análise sociológica da história, sobretudo do Ocidente, vai dizer que é um fato social. E que em todas as sociedades há registro do suicídio. Então, eu pensei a gente abordar, então, esse suicídio não só como um fato social, mas, sobretudo, na perspectiva existencial. Por quê? A primeira pergunta que se faz em filosofia não é se a pessoa tem o direito ou não de tirar a própria vida. Porque na filosofia é muito clara, em todas as escolas, que nós somos um sujeito destinado à morte. A morte, então, ela vai vir. Cedo ou tarde, ela virá. A pergunta filosófica que se faz é, não porque fulano tirou a vida, mas porque fulano ou ciclano desistiu da vida. Então, a gente volta a uma reflexão axiológica no sentido do valor da existência. Não é? E assim, então, eu pensei de trazer alguns fatos históricos. Né? Porque é interessante, o Padre Jesus e Pedro, que o suicídio está muito presente desde o início da humanidade, mas, sobretudo, no surgimento do pensamento filosófico. Aliás, o grande fundador da filosofia, digamos assim, não pré-socrático, mas com Sócrates, que é o divisor de águas, ele é um suicida. Não é? Ele tomou o próprio veneno, ele, na sua plena razão e liberdade, optou por tomar o veneno e morrer por suas ideias. Mas aí é claro que a gente vai ver o contexto. Por isso que eu falo que Durkheim tem muito a ver da gente analisar o contexto social, histórico, para ver a compreensão que podemos dar do suicídio. Porque mesmo o suicídio de Sócrates não tem a ver com uma apologia ao ato de morrer. Tá? O suicídio socrático, relatado por Platão, muito mais ligado a uma defesa, uma convicção de valores da vida. E que Sócrates, então, ao ser perseguido, ao negar o que ele acreditava, ele opta, então, pelo suicídio para fazer com que as suas ideias pudessem sobreviver. Eu tenho dito, assim, brincando, né? Se Sócrates não tivesse cometido o ato suicida, ele não seria tão famoso e não teria entrado na história, né? Porque outros pensaram também da mesma forma que Sócrates, mas o ato de doar a vida por aquilo que ele acreditava é o que nas religiões, sobretudo monoteístas, vão assimilar não mais como um suicídio heróico, que é o de Sócrates, mas como um martírio, né? O que é o martírio? É você dar a vida por Deus, você dar a vida, tirar a sua própria vida, sabendo que você vai morrer por algo que é maior que você mesmo na sua existência. Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer de forma muito objetiva é como que a história vai relatando esses fatos. Outro dado, nós temos aqui a questão socrática do suicídio, que depois no livro de Fédon, que Platão vai trabalhar, Sócrates, a priori, ele vai falando do suicídio como uma pertença à vida. Então, a visão socrática do suicídio é negativa, né? Porque nós estamos aí dentro de um contexto da filosofia socrática, que é uma passagem dos pré-socráticos para uma filosofia antropológica. O que os pré-socráticos, assim, no geral, eles viam? A natureza como modelo. A natureza. E o que a natureza nos mostra enquanto vida? É que ela está sempre na luta para superar o determinismo. Quando os pré-socráticos veem a arqué, a origem do universo, através dos elementos, né, da vida, é uma constatação que há algo natural e espontâneo na própria vida geral, sem ser a vida consciente, de perdurar na existência. E a morte vem como uma fatalidade, a morte vem como algo que causa um espanto. Não um espanto filosófico, da admiração, mas um espanto do desespero, diante da finitude da existência, né? Então, o primeiro registro que eu gostaria é que o pensamento filosófico tem como o ápice Sócrates e é um suicida. Nas religiões também, a gente não pode também perder esse senso, e é bom que a gente tire esse estereótipo de que o suicida é alguém que é vazio de Deus, né? A gente tem visto aí a estatística de padres até, de religiosos, homens de Deus, que optaram pelo suicídio. Então, isso tem a ver muito mais com a questão dos valores mais profundos da existência. Um exemplo que nós temos na Bíblia, Saul. Nós sabemos que Saul, ele tirou a própria vida. Depois da guerra com os filisteus, Saul, né, viu assim, profundamente angustiado
ele pega a sua própria espada e se degola, né? E Saul era um homem propriamente de Deus, né? Depois nós temos Elias, o profeta, o grande profeta Elias, que depois da vitória com os profetas de Baal, num momento assim de vanglória do monoteísmo, com Jezabel ele se sente então forçado a negar a sua fé em Deus, monoteísta, no Deus único, Deus da vida, e ali então ele deseja a morte, aquela famosa passagem bíblica que ele senta debaixo de uma árvore e ali angustiado, profundamente angustiado, ele pede a morte a Deus, né? Por que eu estou falando isso? Ele não chega a se suicidar, mas ele idealiza. E dentro da filosofia, tanto da psicanálise, da psicologia, o suicídio vem então também como uma manifestação de idealização, né? E todos nós, cedo ou tarde, quem não idealizou, um dia vai idealizar a possibilidade de pensar na sua própria morte, dando um fim nela. Então, independente disso, eu nunca pensei nisso, mas um dia você vai pensar, porque a própria vida vai te exigir uma reflexão profunda da sua existência. É o que Bergson também vai falar em momentos solenes, né, da nossa existência, quando a gente tem que tomar decisões que são profundas e que engajam toda a nossa vida psíquica. Ali, então, a gente se depara também com essa dinâmica do vazio, né, do verdadeiro sentido. Sem dizer que o cristianismo, isso eu falei de Saul, falei do profeta Elias, isso no judaísmo. O cristianismo surge também com um fato muito curioso de um suicida. Um apóstolo. Já num outro contexto, que foi o da traição e da profunda amargura do arrependimento, que é Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes também se suicidou, se enforcou. Bom, depois a gente vai relendo e vendo a história, que sobretudo no ápice do romantismo, no século XVI, eu já passei pela filosofia platônica, né, através de Sócrates, o judaísmo com Saul e Elias, o cristianismo surge com um apóstolo, porque esse apóstolo foi escolhido por Jesus, esse apóstolo tinha uma certa intimidade com Jesus, a ponto dele ter essa intimidade financeira, era alguém que acompanhou a vida de Jesus, então não era uma pessoa vazia de si. E sabia muito bem qual era o discurso de Jesus, né? Sabia muito bem qual era o discurso de Jesus. Então, para a gente tirar também essa visão de que o suicida é alguém que está desconectado com Deus. Ajuda quando a pessoa está afastada da espiritualidade? Ajuda, sim, o processo da idealização para a concretização do ato. Mas para dizer o seguinte, que o suicídio é algo muito humano. E por ser tão humano, deve ser discutido de uma forma muito séria, né? Quando Shakespeare, no século XVI, vai narrar sobre o protótipo do amor, tá vendo como que a vida, o amor e a morte são tríplice da existência, né? Qual que seria o paradigma do verdadeiro amor? Romeu e Julieta. Que diante de um amor não possível de se concretizar, devido à história, porque eles não poderiam livremente optar por esse sentimento que brotou no coração de cada um deles, de Romeu e Julieta, então eles optam por se suicidarem, né? Morrer por amor do que viver não realizando de fato aquilo que eles mais acreditavam que era o sentimento profundo do amor de Romeu e Julieta. Assim sendo, a gente vai percebendo que do ponto de vista da filosofia, a gente tem que ver cada momento histórico e como o suicídio, quando ele é um ato, né, heróico, ou ele passa a ser um ato de testemunho de uma fé de algo, né, que você acredita, ele não é negativo, tá? Ele não é negativo. Ele não é negativo. O problema é que o suicídio, quando ele é um ato individual, de pessoas comuns, né, como fuga de um certo problema, aparentemente exterior, aí que nós devemos refletir. Porque desses 1.440 pessoas que se matam por dia, não é por grandes ideais. Não é? Qual que é a visão, então, da filosofia sobre o suicídio? É um certo desespero diante de uma situação passageira, em que a pessoa ela acredita dar um fim naquela situação passageira definitivo. Né? Então, o ato do suicida, no seu desespero, é resolver algo que é passageiro de uma forma definitiva.
Por isso, então, que o suicídio deve ser tratado com algo que tem a ver com a existência e como as pessoas vivem a sua dimensão psicoafetiva, né? E aqui eu estava vendo um texto de Viktor Frankl, que ele fala sobre o suicídio, nessa perspectiva que tem a ver com a gestão dos sentimentos, né? Porque, na realidade, quando a gente procura fatores externos, né, de saber qual foi o motivo ou a causa que uma pessoa infligiu o ato da morte, tem muito a ver com os valores existenciais, até inconscientes, vai dizer Viktor Frankl, né, da vida psíquica, que demanda muito o quê? Muita energia. E a gente está vivendo uma sociedade hoje pós-moderna em que as pessoas elas estão muito melindrosas. Elas não aceitam, não se permitem refletir questões fundamentais e existenciais acerca da vida, né? Tanto é que nós colocamos assim, sempre a nossa realização em coisas, em fatos, e esse olhar voltando para si. Essa pandemia, eu tenho dito, foi algo muito positivo, tirando os casos de mortes, infelizmente, que tivemos, mas de um voltar socrático, né, da nossa própria atitude. Porque a gente voltou a um olhar realmente de maêutica existencial, né? Qual é o sentido que eu estou dando à minha vida? Né? E assim, então, o suicídio passa a ser algo muito interessante como reflexão filosófica de morrer, nós vamos morrer. Se a pessoa antecipa a vida ou não por um motivo, essa antecipação nos leva ao porquê, então, o não querer viver. Então, seria mais ou menos isso para dar um pontapé inicial na nossa reflexão, Padre Jesus. E eu penso Sim. de que é um tema puramente necessário de ser abordado na filosofia. Vocês sabem que eu vou trazer uma frase de Albert Camus, que eu gosto muito, em 1946, que é recente, na década de 40, ele vai dizer que o trabalho da filosofia é voltar sobre a questão do suicídio. Aqui eu cito Camus, que vai dizer o seguinte, ó: só existe um problema filosófico realmente sério que a contemporaneidade deve voltar a pensar: o problema do suicídio. Julgar, estamos na questão do julgamento, se a vida vale ou não a pena ser vivida, é a voltar à pergunta fundamental da filosofia sobre o sentido da existência. Ao mesmo tempo que nós temos esse taumatzen, essa admiração pela vida, que nos impulsiona a viver, o porquê tem outros que têm um espanto negativo, que é quase depreciativo do não querer viver. E aqui, todos os setores, em todas as épocas, em todas as classes sociais, nós temos também que tirar essa visão de que o suicida, ele é um insano. A filosofia tem essa preocupação muito grande de dizer que o suicida, ele dá sinais. E o outro, o suicida, ele é premeditado. Eu vou dar um exemplo. Não estou falando de pessoas que querem chamar a atenção, que querem se suicidar com aspirina. Isso aí é uma coisa, né? Pessoas que vão lá e tomam 15, 20 comprimidos de aspirina para querer se suicidar, no fundo é chamar uma atenção, né? Mas os grandes casos de suicídio, e aqui é comprovado, estou falando de estatística, tá? Na psicanálise. Pessoas que planejam a morte, deixam cartas, entendeu? Premedita como, quando, como vai fazer o ato de impetrar o fim, a própria morte, né? E o suicídio, de modo geral, do ponto de vista agora legal, em alguns países ele é aceito com salvas observações. Então, o suicídio que eu estou querendo que a gente aborde não é o suicídio de pessoas, no caso, como já na época de Sócrates, que ele permitia pessoas que tinham doenças incuráveis, não é? E que não tinha nenhum tipo de tratamento medical na época, ele poderia dar cabo à sua vida. Não podemos falar também sem dissociar eutanásia, que nós comentamos muito, do suicídio assistido. Tá? Eutanásia sempre é alguém externo que vai causar a morte. Tá? Então, um agente de saúde, um médico, que vai assistir no processo da eutanásia. O suicídio assistido, que tem no Canadá, preste atenção, no Canadá, eu morei na Suíça. Na Suíça, regulamentado por lei. Na Colômbia, na Suécia, né? Em alguns estados dos Estados Unidos
esse suicídio assistido só é permitido por lei diante de um fato também, de um diagnóstico de morte. Então, uma doença, um câncer que não tem cura, a pessoa ela pode impetrar em si, de forma deliberativa, livre, por escrito, judicialmente, o seu ato de querer interromper a vida, né? Então, a gente fala de suicídio assistido. Mas, no geral, isso é muito raro, isso também requer uma outra reflexão. É que eu disse, eu estou abordando o suicídio do ponto de vista da filosofia. O Pedro vai abordar o suicídio do ponto de vista da psicanálise. O Padre Jesus pode abordar o suicídio do ponto de vista da religiosidade ou da transcendência. Então, há vários discursos. E a questão do suicídio, que tanto para a filosofia quanto para qualquer tipo de ciência ou para qualquer tipo de pensamento sobre a vida, é uma discussão não concluída, não acabada, porque a nossa vida é dinâmica, se constrói. Foi a última live que a gente falou muito sobre isso, que a nossa vida psíquica, a nossa vida sentimental, a nossa vida antropológica está em construção. Se ela está em construção, ela é dinâmica. Então, o suicídio vai variando também muito com o contexto social. E hoje, não que eu seja pessimista, mas hoje, no quadro que estamos vivendo de pós-pandemia, de uma sociedade que não coloca mais limites, em que as pessoas são infantis nas suas relações, numa sociedade descartável das relações, como vai dizer Bauman, da sociedade líquida, a questão do suicídio é só a ponta do iceberg. Nós veremos muitos casos de pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, pessoas, entre aspas, aparentemente boas e legais, felizes, que vão interromper a vida. Aliás, a gente está vendo aqui uma sequência, de modo muito especial aqui na cidade de Promissão, em 8 meses, 5 suicídios de jovens. Aparentemente, jovens bonitos, nenhum com grandes problemas financeiros, até que eu fiquei sabendo, sem citar nomes, com profundo respeito aos familiares, né? Mas o suicida, ele tem essa dimensão que precisa ser de ajuda. Porque do ponto de vista também da filosofia, se perde por dentro algo muito forte, que é o sentido de pertença à vida e a um grupo. E essa pertença também que é relacional. E por isso que eu digo que, vendo casos de suicídio, com todo respeito aos familiares, eu volto a dizer, aqueles que infligiram a morte num ato realmente de desespero, por não ter o discernimento de ver um problema passageiro e de uma atitude radical e definitiva, essas pessoas deram sinais. Só que a gente vive numa sociedade, Pedro e Padre Jesus, que as pessoas não se preocupam mais com as outras. Porque se preocupar com o outro, saber que o outro está dando sinais de que não está bem, requer acompanhamento. Requer um trabalho de pedagogia afetiva, de estar junto com a pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Você está ouvindo, Padre Jesus, o Pedro? Tá legal o som? Sim, sim. Tá. Eu fiz de propósito. Eu estava na casa da minha mãe, não vou citar o nome da pessoa. Eu estava na minha mãe durante um mês depois da recuperação cardíaca e vim para a casa paroquial. E aqui eu tenho uma roseira aqui na frente de casa que eu sempre cuido. Estava um mês sem falar com as minhas roseiras, elas não estavam nem soltando mais os botões, né? Falei, carência, vou lá conversar com as roseiras. E passou uma senhora, que eu não vou falar o nome, e começou a perguntar: padre, e aí, como foi a operação, o senhor está bem? Eu, de fato, fui muito sacana com essa senhora. Falei, não estou bem. Ela já olhou assim, o senhor não está bem? E eu estava com as pernas inchadas, né? Falei, olha como estão tá minhas pernas aqui, ó, tudo inchada, com varizes aqui, eu tirei a veia, essa pena, tudo numa dor e tal. E essa mulher, não, padre, mas vai passar, você vai ver, toma remedinho. Mas tirando o problema das pernas, o senhor está bem, né? Eu falei assim, não estou bem. Eu estou num tédio. Eu estou num desespero aqui em casa, porque eu não estou podendo sair, não estou podendo pegar o carro, não estou podendo tomar cerveja. Fui falando isso, aí a mulher foi regalando os olhos e falou assim, padre, mas o senhor não pode falar isso. Aí eu parei e falei assim, por que eu não posso falar isso? Porque o senhor é padre. Aí eu disse assim, de fato, a senhora tem razão. Tem 16 anos que eu sou padre, mas tem 46 anos que eu sou homem. Então, assim, eu tenho mais tempo de existência do que função. Eu acho que a minha humanidade está gritando mais alto do que minha função. Ela não entendeu, né? Ela não entendeu, foi embora, mas eu falei, vai melhorar. Hoje essa senhora passou. Aí ela passou, que ela faz caminhada, e eu estava vendo a roseira.
Aí eu falei, a senhora tá boa? Ela falou, ô padre, tudo bem, hoje eu tô com pressa, tá? Tô sem tempo, outro dia eu paro para conversar. Para dizer, eu vou parar para ele voltar a falar que ele não tá bem, que o cara tá mal, né? Então, ó, por que eu tô querendo dizer isso em tom jocoso? É porque às vezes tem pessoas, tem filhos, maridos, que não estão bem debaixo do nosso próprio teto e nós não percebemos. Ou se nós percebemos, nós não queremos, então, realmente dar esse passo da alteridade, como vai dizer Emmanuel Levinas, do encontro para o outro naquilo que ele é, no sofrimento e na sua profunda angústia. Né? Mais ou menos seria isso para a gente começar esse discurso, que o suicídio ele é real, a idealização vai passar um dia na cabeça de todos, mas para a concretização, aí existe esse fio tênue que eu falo, que é sobre o sentido de pertença e qual é o sentido de vida que nós estamos dando para nós mesmos, né? Qual é o tipo, não só racionalmente falando isso, tá? Qual é o tipo de sentido da minha existência, a ponto que, voltando para a natureza física, lá dos gregos, a vida por si só era uma luta constante do permanecer. E quando a gente quer deixar de viver, ou a gente pensa na morte, embora a morte é uma fatalidade que chegará, mas de forma antecipada, é porque a vida ela está precisando, então, realmente dar o seu grito, né? Não só o grito do desespero, mas para ver qual é o sentido realmente que a gente pode dar à nossa gestão daquilo que vivenciamos, sentimos com as pessoas, né? Então seria mais ou menos isso, Padre Jesus, assim, do ponto de vista. Claro que posso trazer depois alguns textos, né? Mas é muito preocupante. Eu acredito que é um tema que deve ser abordado. A gente tem falado isso no âmbito também religioso, sabe? No âmbito religioso, porque existe uma certa religiosidade na nossa cultura, mas não uma mística. Existe uma certa cultura do religioso, mas não um envolvimento relacional com o transcendente. E tudo aquilo que a gente sempre tem falado. Isso, a gente tem sempre falado sobre a questão da importância do aspecto da espiritualidade, né? Isso que talvez é este elan que falta, né? E foi muito boa a sua explanação para nós. Foi um percurso na história que você fez aí da filosofia, passando pela religião, chegando agora na nossa contemporaneidade, né? E eu fiquei pensando algumas coisas, né? Por exemplo, quando você falava de Sócrates, né? Uma coisa que muito me chamou a atenção quando a gente leu o Fédon lá e o diálogo que Sócrates tem, veja, ele tinha um problema muito forte com os sofistas. Por quê? Ele realmente queria levar as pessoas a um pensamento, a uma reflexão pela dialética, e os sofistas, eles queriam vender ideias, queriam montar um mundo de aparências. E quando ele chega num ponto que ele vê que o mundo das aparências parece que estava sendo muito mais gritante que a realidade, então é quando ele chega à conclusão de que parece que a alma dele está presa no corpo, como depois Platão vai falar na teoria dele. Então, quer dizer, qual que é o estado de eu me libertar desse mundo hipócrita, desse mundo fariseu? É justamente eu partir deste corpo que me aprisiona, né? Então, achei muito interessante quando você faz esta abordagem de uma maneira muito séria, porque realmente é isso. Eu falava com o Pedro tempos atrás, dentro da psicanálise, Freud fala assim, que aquilo que dá aquele impulso na pessoa que a faz entrar num processo de uma tristeza muito profunda e que talvez mais adiante vai levá-la ao suicídio, é a perda da dimensão objetal. Então veja, o que é a questão objetal? Eu amo meus familiares, ou a pessoa ama ali a namorada, ama o seu serviço, e quando ela perde de repente um ente querido, ela se decepciona com a perda do emprego, a perda dessa dimensão objetal faz com que ela perca totalmente o sentido da vida. Porque para Freud, a perda do objeto está ligada à própria questão do eu. É o meu eu que perdeu. E olha que interessante isso. E na hora que você estava falando, Edenilson, me passou pela cabeça muita questão tanto de Heidegger como de Nietzsche. Porque o que o Heidegger fala? Quando a gente está diante dos entes, né, daquilo que a gente se relaciona, e a gente se angustia diante deles, a gente quer se afastar daqueles entes para a gente poder respirar um pouco, né? Daquilo que gerou confusão em nós.
E naquele processo a gente entra na nadificação. E o que é a nadificação? É o processo da gente se recompor. Mas nem todos têm a estrutura psíquica para se reconstruir. E aí que muitas vezes a pessoa acaba se perdendo. Por exemplo, trazendo para... Sim. Não, por isso que eu volto a dizer que, além de Durkheim falar que é um fato social, e quando eu falei que eu não sou tão otimista, a nossa sociedade hoje, Jesus, ela volta nesse contexto de Sócrates, mas de uma outra maneira, que são as relações de aparência. Zygmunt Bauman trabalhou muito isso. Depois tem um filósofo francês que eu gosto muito, que é o professor de filosofia até de Lyon, Lipovetsky. Ele vai falar que nós estamos numa era do vazio, em que nós não temos mais essa estrutura psíquica. E por isso que quando a gente perde alguém, perde o emprego e decide tirar a vida, na realidade, o fator externo só é a ponta do iceberg. Sim. Porque no fundo, a pessoa não está tirando a vida por causa de uma pessoa que não foi correspondida no amor, ou porque teve um problema financeiro. Ela se perde porque ela não consegue se lidar, se autoconstruir e se autocosturar dentro de si. Ela já está retalhada por dentro. É aquilo que você falava agora há pouco. Às vezes é a sociedade do milindre. Eu não sei lidar com o não que eu recebi. Veja, hoje em dia, a gente tem muito essa dificuldade da gente não aprender a lidar com os nãos da vida. Nem sempre a gente vai ter a vida remando a nosso favor. O Freud já falava isso na teoria dele, quando ele fala do princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer é a criança quer se amamentar na mãe. Ela vai lá, se amamenta, ela fica bem, porque ela obteve aquilo que ela gostaria. Houve um momento de prazer. Mas, de repente, ela quer um carrinho e a mãe não pode comprar. Aí ela vive um desprazer, porque a mãe não pode dar alguma coisa que ela quer. E transpondo isso para a vida adulta, de repente, quando as coisas não acontecem como nós esperamos, como nós imaginávamos, aí vive essa dimensão do vazio que você diz, quando a pessoa não consegue lidar com esse sentimento. Aí, quando você estava falando, eu pensei muito no Nietzsche também, né? Quando a gente vê aquela relação dele com o Wagner, que ele não é reconhecido na música, e aquilo gera nele todo um sentimento de revolta interior, e ali, quando ele vai escrever as obras dele, ele vai usar um tom meio pessimista, mostrando o niilismo, o vazio, né? Dizendo, olha, o evangelho morreu na cruz, parece que não existe mais nada ali que é verdadeiro. Então, veja, às vezes, quando há essa perda, voltando àquela questão que eu falava do conteúdo objetal, às vezes que está ligado muito à questão do auto-amor, da autoestima. Se eu não tenho esse auto-amor, essa autoestima, diante dessas dificuldades, eu não tenho uma estrutura para enfrentar a realidade. E talvez o melhor caminho é o quê? É fugir da vida, é desistir da vida, porque eu não estou suportando a estrutura toda. E nesse sentido, Pedro pode complementar mais ainda, né, Pedro? Dentro desse contexto que a gente fala, que o Freud fala da renúncia à autopreservação com base nos motivos do próprio eu, né? O suicídio é um assunto muito complexo. Sim. E diante daquilo que a humanidade se apresenta na sua história, nas suas culturas, elas foram marcantes, tiveram suas fases, seus propósitos, seus ideais, como disse o Ednilson. Agora, uma questão de consciência em que a maior parte das pessoas não se tocam porque elas estão presas em fantasias, em ilusões, em aparências, como você disse, e às vezes essa ligação entre a morte e a vida parece que está dicotômica, ou seja, não existe a morte, dependendo da idade, só existe a vida, né? Só que eles não param para perceber que nós somos seres finitos, né? E que dentro dessa finitude... Condenados à morte, Heidegger. Oi? Heidegger, então, nós somos condenados à morte. Justamente, essa condenação, o problema é a não aceitação. Porque você vive, e de acordo com o que você vive de forma acelerada ou de forma ansiosa, você acelera a morte. Mas olha só que interessante, acelerar a vida é ter mais prazer.
Mas o prazer, ele está relacionado também à morte. Então, há um caminho. Você está de mão dadas com Eros e com Thanatos, com a vida Sim. e com a morte. Só que a morte você nega o tempo todo, porque ela não existe a partir daquele momento que você está transitando, ou que está passando, vamos dizer assim. E muitas vezes, o que é mais interessante é que são pessoas que, não tendo essa visão existencial da morte, ela morre em vida. Sim. São verdadeiros zumbis, pessoas que não têm o prazer da vida, não têm o significado da vida. Ela não vive a vida propriamente dita, a ponto, muitas vezes, de buscar a negação da própria vida. E essa negação, muitas vezes, é não aceitar aquilo que eu sou, aquilo que eu represento. Os meus iguais, a minha família, meu pai, minha mãe e assim por diante. Eu me nego diante do que sou. Ou seja, o lado de fora do indivíduo, do homem, não combina e não se afina com o lado de dentro. Há uma cisão, praticamente. E é uma cisão esquizoide, no sentido de que eu não aceito o que eu sou. Eu não aceito a minha vida porque eu desejo a morte como solução. Sim. E como é muito complexo, existem muitas abordagens, desde o ponto de vista sociológico, psicológico, cultural, filosófico e assim por diante. Do ponto de vista da psicanálise, essa questão da negação propriamente dito, como você mesmo disse, o sujeito tem um eu interiorizado. Vamos partir deste eu, que é uma ideia dentro daquela topologia freudiana, em que se divide. Ele está dentro do extremo do inconsciente e o extremo do consciente. Aquilo que se chamava na primeira tópica de subconsciente, ali se instalou o eu. Este eu vive o equilíbrio dentro daquilo interno que eu sou e daquilo que fora que eu vivo. Aquilo que a psicologia chama de cognição. O problema é quando você vive só essa exterioridade e não reconhece essa interioridade e se torna um desconhecido. Sim. E muitas vezes o suicida é quando ele perde esse referencial do eu interior, que é substituído de forma objetal, como você diz, pelo objeto do qual ele anseia, do qual ele deseja, do qual ele se apaixona, ou do qual ele perde. Então, a morte Sim. do outro passa a ser a própria morte dele. Ele é o sacrificado, porque ele perdeu a referência daquilo que ele desconhece de si, do seu próprio eu. Como aquilo que nós chamamos, que está relacionado à filogenética, que é o inconsciente. E aquilo que é o consciente, há uma cisão, há um apagão. Aquele sentido que o Edilson disse de vazio. O sujeito praticamente fica oco dentro dele. Por que Freud relaciona a melancolia, a tristeza, a depressão, a angústia com o suicídio ou com a morte? Porque, na verdade, você busca essa morte como uma solução de vida. Olha o contraditório. Sim. E muitas vezes as questões afetivas, porque, na verdade, a maioria dos suicídios não acredita na morte. Ele acredita num limite em que ele vai despertar no outro uma tensão do qual ele nunca conseguiu. Exato. Ele vira um franco atirador. Mas o limite não é comando dele. Ele passa do ponto. Por isso que a morte não é uma questão individual. É uma questão coletiva. Porque você não se mata. Você mata todo o núcleo de convivência em que você vive. Então você tira um pouco da vida de cada um. Talvez o egoísmo do suicida esteja justamente matar um pouco as pessoas que são meus desafetos. Sim. Ô Pedro, olha, eu até queria, não te interrompendo. Pois não. Não te interrompendo. Pode falar, eu queria que você aprofundasse, do ponto de vista da psicanálise, porque na filosofia o suicídio, além de ser um ato social, individual, deliberativo do sujeito na sua razão, ele é visto como um ato realmente egocêntrico. Porque a pessoa Sim. que se mata, ele está matando consigo todos aqueles que pertencem ao redor da vida existencial dessa pessoa. No caso, se é um jovem, o pai, a mãe, os irmãos, né? Enfim, amigos. Como que você vê essa dinâmica? E hoje, numa sociedade que nós vivemos, sobretudo hoje,
em que os jovens são altamente individualistas, né? E, sobretudo, na perspectiva de metas. A gente vive hoje numa sociedade muito frustrante, né? Eu estava vendo aqui um comentário de um sociólogo que a nossa mentalidade hoje para os jovens é de buscar metas, né? Então, tem até um site muito sério, o Padre Jesus, que diz que um jovem de 30 anos, se ele não atingir uma casa, se ele não ter R$ 1 milhão no banco, se ele não ter uma namorada ou um namorado, não importa qual seja a opção, né? Mas que ele esteja bem e que ele não viva socialmente em bons restaurantes, ele não atingiu essa meta, né? E a gente sabe que isso está no mundo da Alice. Eu estou com 46 Sim. anos, eu não tenho R$ 1 milhão, né? Eu acho que muitos que estão nos assistindo com mais de 30 anos, talvez não tenham uma casa própria do seu gosto, não tem um carro de luxo e nem pode se dar o prazer de almoçar e jantar todos os dias em um bom restaurante, né? Então, essa meta é para poucos. Essa meta é para poucos. Sim. Só que muitos vivem sob essa pressão, né? Inconsciente, que há um estilo, uma meta de vida social que é colocada hoje na nossa contemporaneidade, que é quase impossível. Sim. Né? Quase impossível. E depois um outro lado que eu queria ver com o Pedro, não sei se ele voltou, se ele saiu, é sobre uma cultura que não trabalha muito essa dimensão dos limites e da gestão da vida psíquica, né? A gente vê uma sociedade muito permissiva, em que tudo o jovem pode, não há mais limite, entendeu? E tudo é bullying, tudo isso é muito complexo, e a vida no seu todo, ela tem momentos dos seus nãos, dos seus nadas, dos seus vazios, né? Então, seria essa duas dinâmicas, Pedro, você vê na psicanálise o suicídio daquele que toma a decisão de morrer, mas que mata com ele os outros, então um ato realmente individualista, né? De não pensar no pai, na mãe, enfim, na namorada, no namorado, ou nas pessoas que fazem parte do rol existencial dessa pessoa. E como hoje essa sociedade, que é muito líquida, fluida, está preparando uma certa idealização ao suicídio de forma muito forte, quando a gente não trabalha a questão dos nossos limites, né? Então, desculpa aí o apagão, porque eu não sei o que está acontecendo, ele apaga todinho meu celular, apesar de estar muito boa a intensidade da internet. Voltando e respondendo ao Ednilson, observa, dentro do sistema, dentro do conceito das instâncias freudianas, nós temos o id e temos o ego. E temos essa estrutura antropológica do superego. Quando o sujeito está nessa fase do suicídio, o superego praticamente se apaga. Ele não tem os valores. O ego, na verdade, é o que interpõe a busca do suicídio, ou seja, a sua exterioridade. É como se nós disséssemos que o sujeito fica envolto só no id. E que o id primitivo busca uma solução de satisfação e prazer. Se eu não tenho prazer, se eu desejo alguma coisa, ou eu mato ou me mato. Ele busca sem nenhum parâmetro desta relação existencial entre o de fora e o de dentro, e um sensor que foi construído dentro da condição civilizatória. Só que a própria humanidade, como eu disse para você na outra live, e vou entrar nesse assunto novamente, ainda não está pacificado esta cisão entre o espiritual e a matéria. E nós tivemos esse movimento, sem entrar no particular, da fenomenologia, por exemplo, em que a busca é sempre pelo lado material. Tanto é que o movimento concretista, desde os filósofos, inclusive os psicólogos na época, tendo origem, inclusive, a própria França, sem querer se reportar a Hegel e a Kant, não vou entrar nesse mérito, mas observa, praticamente nós temos conduzido a uma materialidade constante. Como eu não tenho valores espirituais que me dão parâmetro de transcendência, porque eu sou pragmático, eu quero o aqui e agora, você entendeu? Aquele momento que eu mereço, vou viver de forma
finita, eu preciso me extasiar com todos os prazeres possíveis e imagináveis, desde que isso me torne, inclusive, o retorno antropofágico, no sentido de consumir o outro para que o outro me faça feliz. Então, falta justamente esses limites de parâmetro em que as pessoas, diante da materialidade, buscam subterfúgio através das drogas, através dos vícios, através de uma mente totalmente dissociada, né, na busca de uma ilusão, negando simplesmente no seu cotidiano a sua realidade. Vivendo muito mais da utopia e a fantasia do que aquilo que é real. Tanto é que é interessante, só vou citar, para analogia, o exemplo de você e aquela senhora. Por que ela não parou? Porque ela esperava de você alguma coisa, um alento diante do medo dela que estava naquilo que ocorreu com você. Como você foi muito realista com ela, você se colocou como pessoa humana e não aquilo que ela esperava do padre, da outra vez ela falou, eu não vou conversar com ele, ele vai mostrar uma realidade do qual eu hoje, na minha idade, observa? E o medo com que ela está ali da morte, que pode ter sido isso, ela falou, tchau, até mais. Observa, ela quer ouvir justamente a fantasia, a alegria. Só para me reportar um pouco mais lá na sua fala anterior, Freud dizia, se não existir mais fala, se não existir a comunicação, observe a ponta dos dedos. Eu acho isso fabuloso, porque um suicida, um sujeito que está passando um conflito interiorizado, de medo, de ameaça, de uma série de outras circunstâncias, você percebe que a periferia, as pontas, os dedos, a expressão, os olhos, ele está buscando um socorro de forma silenciosa pelo medo da denúncia, ou pelo medo do ato. E muitas vezes você do seu lado, a pessoa do outro lado, ali na frente, a mãe, o pai, às vezes o colega, não percebe esse silêncio do socorro que a pessoa está pedindo. Então, o que nos falta, na verdade, é essa percepção. É esse olhar do outro, na verdade, como o outro realmente se apresenta, como você citou Levinas, e não um reflexo simplesmente da minha ansiedade, do meu desejo, da minha vontade. Então, nós vivemos em uma ilha em que uma criança que sofreu desafeto, uma criança que não teve um reconhecimento do pai e da mãe, a criança que perdeu o pai e a mãe numa idade muito precoce, uma criança que foi tratada de forma totalmente dependente, porque a mãe tinha ela como propriedade e não preparou ela para a vida. Essa criança, quando ela se torna adulta, ou muitas vezes dentro da sua adolescência, ela traz esse vazio, esse precipício, esse abismo do lado, do ponto de vista mental da sua psique. Ela não tem uma sustentação. Então, como você disse, falando do momento em que transita essa humanidade, muitas vezes nós, como os pais, não tivemos esse aprendizado de como criar essa criança de forma independente, de forma propositiva, a viver no mundo como ele foi colocado, diante das adversidades, mas com a coragem, com a determinação de preservar a sua vida. O suicídio nada mais é do que essa negação e a interrupção da vida. E quando a pessoa interrompe a vida, ela precisa de um socorro. Eu cito aqui o exemplo, citei com você, Jesus, a vez passada, o quanto que você colabora na sacristia, quando vocês recebem aquelas pessoas que vêm pedir um auxílio, uma ajuda, muitas dessas pessoas já estão pensando no suicídio. Uma escuta, um afeto, uma atenção daquilo que ela nunca recebeu, preenche aquele vazio, ela volta aliviada para casa. Ela interrompe todo um processo, porque o suicídio é um processo. Ele não começa no ato do suicídio. Ele começa de forma planejada. Ele vai sendo arquitetado. Só para dar um exemplo disso, uma vez, numa dessas análises, a pessoa estava com desejo de morrer, e eu disse, mas por que você quer morrer? Ela disse, sabe que eu tenho uma preocupação. Será que no meu enterro vai ter 2.000 pessoas? A preocupação. Você viu que esse sintoma de isolamento profundo, a preocupação é buscar a morte para que eu tenha uma notoriedade no meio em que eu vivo, que as pessoas, diante da minha morte, vão me acompanhar.
Porque, na verdade, ela está dizendo, eu sou tão sozinha, tão solitária, tão vazia dentro de mim, porque sou a morte para se aproximar as pessoas. Só que na cabeça dela, eu disse, mas você morta não vai poder ver. Ela falou, não havia pensado nisso. Você percebe que não, é uma coisa insana, é simples demais, mas a pessoa quando está envolvida dentro de uma condição em que só um lado pensa, ou só um lado age, ela não está, do ponto de vista social, integrada, em que essa manifestação primitiva ali se manifesta, esse egocentrismo estabelece como realidade e verdade. Você me fez lembrar, Pedro, aqui uma frase, você me fez lembrar Schopenhauer na filosofia. É interessante. Schopenhauer, Schopenhauer também parece que ele faz apologia ao suicídio, mas não. Schopenhauer vai falar que o suicídio, na realidade, é um grito que se faz ecoar na multidão, porém ele parte de um ato solitário do sujeito que grita, né? Perfeito. Esse vazio schopenhaueriano, e depois Schopenhauer, que é positivo, que é o lidar conosco mesmo, né? E de não criar expectativa com relação às pessoas, é que eu volto a te dizer, no mundo que hoje, 2022, colocam expectativas demasiadas, sobretudo na juventude, né? Essa questão que eu gostaria de falar com você, que é uma cultura de conseguir metas. Com 30 anos, você tem que ter meta de ter 1 milhão, de ter sua casa própria, de ter seu carro, de ter viajado pelo menos 10 países. Para depois morrer. No mundo da Alice. Exatamente. E é interessante como que também o suicida, que você pudesse analisar isso de forma da psicanálise. Porque, do ponto de vista da filosofia, o suicídio não é um desespero diante da morte, mas é um grito diante da vida, né? A grande reflexão filosófica é que eu vou morrer, você vai morrer. Então, se a gente antecipa ou não essa morte por um ato individual, consciente, enfim, solitário do suicídio, mas, no fundo, remete-se ao valor da vida, né? Não à morte. A morte ela é tão certa, tão segura. Mas olha que interessante, aproveitando a sua abordagem. Por que o suicida não fala, vou me suicidar? Porque há um problema afetivo. Há um problema, ele quer que você descubra que ele está dando sinais de que ele vai se matar. Ele espera do outro que faça alguma coisa em prol dele. Agora, quando a pessoa diz para você, eu vou me matar, você dá risada, porque, na verdade, ela só está ameaçando. Ela não está dizendo, na verdade, como suicida. Ela quer te aumentar uma preocupação para você dizer, olha, eu gosto de você, não faça isso. Né? Você percebe que um suicida num viaduto, quando você antecipa e segura ele, desce, ele te agradece depois de 5 minutos, fala, puxa vida, eu estava fazendo um ato impensado. Mas é o ato do socorro, do apoio, do reconhecimento que faz ele retornar àquela condição, vamos dizer assim. É como se o mecanismo entre o de fora e o de dentro existisse de fato. Eu estou integrado no meio. Eu não sou um ser colocado aí. Né? E muitas vezes essa cobrança que você disse, é interessante, cria um peso para o indivíduo. Porque a família cria uma expectativa muito grande dele de ser aquilo que ele não é. E esse fardo de não poder corresponder à família, ele cessa a vida por frustração. Porque às vezes tem um outro irmão, um outro alguém que faça comparação, mas nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Eu conheço pessoas, por exemplo, de uma inteligência assim, diferenciada, e que não estudou porque ele poderia, mas e o fracasso caso ele tivesse que dar satisfação para a família? Ele nem se arriscou. Isso também é um suicídio. Sim, é duro, né? Ele abortou tudo aquilo que ele tinha para dar e para desenvolver, para se realizar, em função de não frustrar o outro. De não decepcionar, porque ele não consegue conviver com a própria decepção. Medo dele ter que tomar uma atitude de cessação da vida que ele não quer, ele prefere não arriscar. Olha que interessante, como o espectro desse suicídio é muito amplo. Porque o ato de você tirar a vida de um corpo orgânico e transcender na sua espiritualidade
existe uma realização, existe um objetivo. Sim. Mas morrer Sim. por Mas isso morrer me fez... não tem sentido. Uhum. Isso me fez pensar, Pedro, aquilo que você colocou sobre a questão do materialismo, que o Edenilson também está dizendo aí sobre as metas. Porque se a gente fazer uma análise assim filosófica, a gente percebe que no início a filosofia ela tinha todo aquele sentido teleológico, né, para uma finalidade, para o transcendente, para a dimensão das virtudes. O que realizava alguém naquelas culturas? Era o ser virtuoso. Então, o virtuoso não estava ligado à matéria, mas estava ligado a isso que o Edenilson falava. Não é uma religiosidade assim banal, vazia, mas uma espiritualidade, Mas hoje no sentido de transcender. E aí o que acontece? A gente vai vendo ao longo da história, por exemplo, se a gente chega ali em Heidegger, começa a se discutir muito já a questão do não ser. Quer dizer, essa questão da transcendência já começa a mudar de foco. E aí, quando a gente vai chegando ali no Nietzsche, a gente vai vendo o vazio existencial, que é trabalhado muito no existencialismo. Inclusive, o Viktor Frankl, que o Edenilson falou, ele trabalha essa questão do suicídio num sentido contrário. Vamos supor, as pessoas que ele via nos campos de concentração no Auschwitz, ele pensava assim, mas o que faz essas pessoas, mesmo estando presas, não desistirem da vida e terem esperança? Porque elas pensavam em alguém que estava em casa. Perfeito. Então, olha que interessante. Ele faz como que fala, uma retrospectiva inversa do existencialismo, dizendo, o que dá sentido à vida são as pessoas que você tem, as pessoas que se importam com você, e aquilo, mesmo diante daquela situação de opressão, fazia com que elas o quê? Tivessem um sentido para lutarem ali diante daquela opressão que elas passavam. Você tocou no assunto, só quero observar para não perder o raciocínio. Olha que você falou do ser integral. Sim. Quando a filosofia trabalhava esse ser integral, ela é mais profícua. Sim, hoje a filosofia ela está dividida. Hoje você trabalha só a materialidade do ser aí e você esquece daquela questão metafísica, da questão da subjetividade, da questão daquilo que a mesma filosofia concreta, a psicologia concreta, tentou impor, dar um materialismo para esse sujeito, a uma volta primitiva, mas totalmente dividido. Então, resgatar a filosofia dentro do que você falou, da forma integral, é importantíssimo, sim, mas que ela possa entrar de forma conjunta. Não essa coisa maniqueísta, essa coisa dividida, essa coisa dicotômica, essa coisa esquizofrênica do qual o homem busca uma solução de suicídio porque ele não se aceita, ele não se completa, ele está esvaziado, não tem propósito. Não há esperança. Eu estou empolgado aqui também, Jesus. O que você disse, o Pedro. Não, o que o Pedro está falando é porque a gente vive hoje na filosofia, eu falo, resgatando os filósofos espiritualistas, como Jacques Maritain, Bergson, né? O próprio. Sim. Então, antigamente, a gente vivia mediatizado por instâncias, né? Ou pela cidade, igual Sócrates, pela polis, ou na religião em vista, né, de valores nobres e sublimes. Hoje existe um antropocentrismo muito raizado no individualismo do eu. Sim. Esse é o grande problema. Eu acho que aí seria uma leitura, da gente ver uma cultura que construiu todo um império em cima do eu. Esse eu que é frágil. Né? Esse eu solitário. Não mais um eu integral, interligado com a natureza, mas um eu interpessoal. Né? Isso mesmo. O eu narcísico. Exatamente. Henri Bergson trabalha muito essa dimensão do eu individual e do eu social, e nesse confronto de ajustar esses dois eus é o que traz ou a pressão ou a aspiração. Né? Ou a pressão que me faz com que eu morra, ou a aspiração que faz com que eu saia de mim mesmo. Né? Então, acho que um dos pontos que a gente tem que voltar do ponto de vista da axiologia existencial, é ver que a gente está caminhando por uma sociedade altamente individualista e tirando o indivíduo do pacto da coletividade, do outro, da alteridade, já é um suicídio decretado nessa cultura. Né? E a gente vê muito isso, não indo muito longe, nos nossos familiares. E volta também aquela questão das aparências e não do profundo. Bergson fala muito da dinâmica
do profundo, Sim. né? Veja, com todo respeito, o Instagram, Facebook da vida dos nossos jovens. Eu conheço jovens aqui em Promissão, sem fazer julgamento, pelo amor de Deus, que tem mais de 5 mil amigos no Facebook. Mas são pessoas que têm poucas relações concretas. Eu falo por mim, Pedro. Eu falo por mim. Eu estou com 46 anos. Olha que eu sou uma pessoa que ama a vida e sou fácil de fazer amizade, embora eu sou um cara meio chato. Mas eu conto no dedo os meus amigos com quem eu posso contar. Sabe? Eu conto no dedo as pessoas com quem o meu coração, agora transplantado com veias novas, ele elege. Ele elege. Né? E a gente perdeu essa dinâmica. É verdade. A gente perdeu essa dinâmica da eleição da vida e de fazer com que o teu eu seja também descentralizado, né? Porque se a gente se apega só a nós mesmos, já é um ato suicidário por si só, de um vazio. Porque o que eu acho bonito, por exemplo, em Heidegger, quando Jesus falou do nada nadifica, é de ver a solidão como um processo positivo de uma... Em francês, né? Ele escreveu em alemão. Mas quando ele fala da solidão, ele escreveu o texto em francês. Da solitude acompanhée. Uma solidão acompanhada por si. Sim. Porque uma solidão vazia de si não será preenchida pelo outro também. Sim. E é interessante, Denilson, isso que você está falando, o Freud diz isso. Ele fala assim, ó, Freud, ele observa a perda do amor próprio do eu que denota a perda relativa do eu. Às vezes, assim, o eu fica perdido no coletivo. Você tá no meio da massa, você não sabe quem você só vê o coletivo, mas você não se vê ali dentro como pessoa que tem escolhas, que tem uma capacidade, que tem certos, como fala, vieses. Veja, a gente se perde nesse todo hoje. Eu acho interessante que a Hannah Arendt, ela colabora muito com isso, quando ela escreve um livro que ela vai tratar sobre a questão da educação, e ela vai dizer assim, que qual que é o problema da sociedade de hoje, segundo ela? Veja, nós deixamos de lado a educação e a tradição. Para ela, o que ela entende por tradição? Tradição foi tudo aquilo que foi sendo construído ao longo da história e que chegou num determinado ponto da história, vamos desconstruir tudo que está tudo errado para trás. E essa desconstrução, justamente a desconstrução que se propôs, ela destruiu as bases. E hoje a gente vê isso, a perda do sentido de família, a perda do sentido do que é amizade, né, dentro do contexto grego. Veja, o sentido de ser pessoa. Então, assim, ela diz, olha, um desses pontos foi a tradição que foi destruída. E o outro é a educação, segundo ela. Em que sentido a educação? Veja, educar para quê? Educar o homem para a virtude, educar o homem para o amadurecimento, educar ele para que haja uma transcendência. Justamente. Justamente. A autoconcentração do eu faz com que a gente entre também numa mentalidade cultural suicidária, né? De suicídio. Sim, sim. Aqui você me fez lembrar um texto de Baudelaire. Eu gosto muito de Baudelaire. Eu gosto de citar assim que você gosta quando eu falo. Baudelaire, ele fala assim, que a minha existência seja na massa um grito da minha solidão. Interessante isso, né? Que minha existência, o quê? Forte. Repete, que a por minha favor. existência seja na massa, um grito da minha solidão. Perfeito. Gacê. Eu lembrei Gacê agora. É o homem massa. Observa, quando você está nessa solidão introspectiva, mas você tem um equilíbrio psíquico em que ali existe uma estrutura do qual ela, de forma onto e filogenética, dentro desse coletivo do qual você é herdeiro existe, ali está estabelecido valores. Mas quando você se massifica, você perde a sua individualidade, a sua própria identidade, você vira massa. E nesta massa você se perde no movimento, porque você, na verdade, vai funcionar como onda. Se eu tiver que me jogar no precipício e a massa for junto, eu vou junto, porque você perdeu essa capacidade cognitiva da exterioridade e da massificação, você praticamente, vamos dizer assim, você isolou, criou um eu, uma bolha,
do qual não existe mais, porque a identidade você perdeu essas características integral que você tinha. O grande problema é quando diante desses movimentos em que você tenta matar Deus, matar a espiritualidade, matar o místico, matar a subjetividade e se centrar apenas Sim. naquilo que é antropofágico, naquilo que apenas Sim. me abastece. O outro é um objeto de uso do qual ele me satisfaz. Sim. E eu busco só de uma forma final o gozo. Eu não vou citar nem quem foi o autor dessa frase. Você já deve saber, Sim. ainda mais pelo francês, que o Ednilson já conhece muito bem. Então, precisamos fazer uma reflexão disso tudo. Né? Tá certo que o homem é um ser que busca o prazer, mas ele é um ser solidário. Ele é um ser coletivo. Sim. Ele precisa Social. viver esse compartilhamento de doação, e a nossa sociedade chegou até aqui pelo sentimento que trazemos desses antepassados. Essa evolução e essa cultura de que o outro é aquele que se aproxima e te completa. Porque se o outro for apenas uma dispensinha, um móvel num canto ou uma cadeira que me serve, que eu possa descartar a hora que eu quiser, nós vamos entrar no estado líquido de Balmer. Quer dizer, simplesmente nos tornaremos apenas aquilo que é a nossa essência, água. Muito mais do que isso. Esse trabalho evolutivo, para chegar a essa conformação, do ponto de vista da psique, quantos cérebros foram agregados a este crânio para chegar a esse momento de resolução? Sim. Cortou. Pode falar. Cortou, Jesus. Acho Deixa eu que tentar. para. Vou tentar chamá-lo de novo. Interessante, né, essa discussão. Não sei se o pessoal que está acompanhando podia dar um feedback se estão gostando. Né? É bom pedir para o pessoal que está nos acompanhando, se tiver algum questionamento para enviar para a gente, aí para Pedro, né? A gente compartilhar aqui nesse momento. Mas realmente, assim, são várias nuances que a gente pode dar sobre esse tema, né? No sentido de perceber que é uma discussão muito ampla, né? Não é só no aspecto da filosofia ou da psicanálise, é uma coisa que envolve mesmo, assim, até uma das pesquisas que eu estava fazendo, num artigo que eu li, dizia-se que realmente, assim, é uma questão que mexe muito com a psique, né? Essa questão da pessoa que tem esse desejo, ela influencia várias áreas. Parece que a psique, ela fica tumultuada ali com muitas coisas que oprimem a pessoa, que a fazem pensar coisas, mas assim, dentro do que a gente estava falando, uma coisa que dá para deixar como assim, um fio, um elan ali, é justamente a questão da gente sempre preservar o nosso eu, no sentido de autoestima, da gente buscar uma convivência, ter pessoas que estejam ao nosso lado para nos sustentar, a questão da amizade mesmo, né, Edenilson? E também eu acho, Jesus, assim, que a gente tem um trabalho de utilidade pública com essa live, sobretudo aqui na cidade de Promissão, de dizer aos jovens ou qualquer pessoa que tem essa idealização ao suicídio, que primeiramente é muito humano e natural, que venha pedir ajuda, que venha pedir ajuda, que venha nos procurar, né? Que venha nos procurar. Eu fico imaginando assim o quanto talvez um olhar, uma conversa, um toque que a gente pode dar, a gente pode salvar vidas. Né? Então, nesse sentido, quando eu falei para você da gente abordar o tema do suicídio numa live e atingindo não só as pessoas de Promissão, é para dizer que o suicídio também se manifesta como um grito realmente de uma pessoa totalmente necessitada de ajuda. E essa ajuda, se não encontra na família ou se não encontra em um especialista na área da saúde porque não tem condições, que essa pessoa então nos procure também do ponto de vista da direção, porque a direção espiritual, né, independente se seja católico ou não, ajuda nessa relação, sobretudo nessa relação de acolhida, né, de acolhida. Porque aquilo que eu volto a dizer, do ponto de vista da razão, da filosofia, embora o suicídio ele é abordado em vários outros parâmetros, se fala até de uma questão psicogenética, neuronal, enfim, de determinismo condicional do cérebro, não vamos entrar nesses detalhes. Mas o suicídio ainda é algo que pode ser evitado. Né? Pode ser evitado
quando a pessoa ela consegue abrir o horizonte e de ver que a saída que o suicídio propõe é uma falácia, é um sofismo, Sim, na com realidade certeza. filosófica, né? Por quê? Porque Sim, a sim. pessoa se apreende de um problema que é totalmente passageiro, fugaz, que é resolvido, mas ela está Sim, tão perdida no seu discernimento do fato do problema que ela é absorvida. Então ela toma uma decisão radical, né? Uma decisão absoluta de algo que pode ser resolvido com certeza se o espírito dessa pessoa dar essa abertura de ajuda, né? De pedir ajuda, do querer, olha, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso realmente sim, retomar o sentido da minha existência e sozinho eu não consigo, né? com E sozinho eu certeza. não consigo. E uma coisa que eu Então, gostaria muito de dizer aqui também aqui, Denilson, que às vezes assim, né? Quando a pessoa às vezes vem na direção espiritual e a gente percebe que a pessoa ali ela precisa de um acompanhamento médico, às vezes a gente diz, olha, procura um psiquiatra, procura um psiquiatra. Às vezes a pessoa diz assim, no senso comum, eu não sou louco, mas veja, o psiquiatra não é para quem está louco. Às vezes você precisa tomar um psicotrópico ali durante um tempo, conforme a orientação do médico, para estabilizar a sua psique. Talvez ali sim, tenha algumas questões psicofísicas, né, que precisam de uma medicação. sim, Então, procurar um psiquiatra, isso é muito importante e não precisa ter preconceito, porque às vezes é um momento da sua vida que você está vivendo num ponto que realmente é necessário ali o uso de um psicotrópico, né? E também uma ajuda profissional, às vezes um sim. Não, psicólogo, um psicanalista, né? Isso. ajuda profissional é fundamental. Mas o que eu digo também, assim, para quem está nos ouvindo, sobretudo os Sim, pais, e se tiver jovens, é que a gente pare também de mentir para nós mesmos sobre a questão da sim, gestão sim. dos nossos sentimentos. Quando a gente não está bem, que a gente aprenda, isso não é questão de fraqueza, não é derrota de você falar para a pessoa, eu não estou bem, eu não estou legal, né? Eu não estou sentindo bem, né? Que a Uhum, gente seja mais sincero também nas metas relacionais conosco mesmo e com as pessoas que nós amamos. sim. Porque se com aqueles que nós convivemos e que nós elegemos nosso coração, seja família ou amigos, se a gente não tem essa oportunidade e também disponibilidade de falar como nós estamos sentindo e vivenciando tal situação, seja ela positiva ou negativa, a gente não cria relações que sejam fecundas e verdadeiras, entendeu? Sim, sim. Porque também, Jesus, tem um outro lado que eu sempre falo, que eu gosto do Padre Fábio de Mello, né? E tomar muito cuidado, porque a gente se engana com amigos. A gente se engana nas Uhum, relações achando, porque tem uma frase que eu acho muito, né? Cuidado com os abutres, porque os abutres só se aproximam da carniça, né? uhum. Cuidado que aqueles que se acham seus amigos no seu momento de derrota, de dor, não são amigos. Eles estão simplesmente se solidarizando com você e se colocando num patamar melhor do que você, tá vendo? Você está pior do que eu posso te ajudar. Mas o verdadeiro Uhum, amigo é aquele que quando você está bem, quando você está sim, feliz, é capaz de suportar nas suas vitórias, né? sim, É sim, essa verdade. relação equilibrada que eu digo. De relações de dizer assim, Jesus, como você está? Eu não vou ouvir de você, estou bem se você não está bem, beleza se não está nada beleza. Né? Uhum. Mesmo que o círculo de amizade seja pequeno, falar, hoje, Padre Denilson, hoje, Denilson, o Éden, que você me chama, eu falo para Jesus, hoje eu estou mal, hoje eu estou uma merda, estou uma bosta. É por isso, Eu me senti desculpa, horrível. Hã? é por isso que é fundamental essa construção interna a partir da família. A família é esse primeiro Exatamente. amigo que vai estruturar essa psique do indivíduo independente dentro de uma construção de vida em que ele dá o valor devido ao meio em que ele vive. Porque este amigo do qual você espera ele é aquela criança que não teve essa estrutura do qual eu estou falando. Porque quando você Sim, cria uma criança do ponto de vista social, solidário, né? E tem a capacidade, olha que interessante, há um tempo atrás, eu não sou saudosista, nem vou buscar aqui essa coisa saudosista do bom dia, como vai você? Hoje, esse como vai você é um peso, porque se a pessoa responde que está mal, eu não quero nem ter tempo para ela.
Foi o exemplo que o Edenilson deu. Coisas boas. Minha vida é para coisas boas, coisas pesadas. Porque essa estrutura psíquica não está acostumada a viver com problemas, com dificuldades. Sim. Diante de uma dificuldade, ela se acovarda. Diante de uma ajuda, ela paralisa. Por quê? Porque ela não foi, vamos dizer assim, estruturada para vencer essa diversidade da vida. Nós, na verdade, criamos esta criança, esse adulto, como propriedade daquele local ou daquele lugar. Nós não criamos mais a criança como uma fênix ou como uma águia, no sentido de renascer da diversidade e no sentido de sobreviver às alturas ou às dificuldades que se apresentam. Né? Porque esse amigo solidário que você encontra é muito raro, porque ele precisa ser a complementação do seu ser. E construído, né? Na base da verdade. E construído. É construído. É difícil. Eu gosto muito quando eu gosto muito quando você usa aquela expressão, o Pedro usa muito essa expressão sobre o esvaziamento. Às vezes a gente tem que esvaziar tudo aquilo que está dentro de nós diante de alguém. Por quê? O esvaziamento tira essas coisas que às vezes estão nos angustiando e se torna uma bomba atômica dentro de nós. E às vezes é uma conversa, como diz Pedro, a informalidade. Né, Pedro? A informalidade. Por isso que Freud fixou essa questão do estudo dele e não pacificou, porque ele não tinha elementos na época, assim como hoje também é a falta de uma definição mais concreta, a questão da melancolia. A melancolia ela é tida como uma bilis negra. Significa que o indivíduo já estava morrendo por dentro. Então, observa, a melancolia, a tristeza, a depressão, o isolamento por falta de reconhecimento, ele gera o próprio orgânico, essa rejeição da vida, ele vai se autodestruindo internamente. O próprio corpo sente isso. Porque a gente muitas vezes imagina que sentir é pelos olhos, pelo ouvido, não. O corpo sente. Sim. Se você, chega e você é abraçado, é acolhido, o seu corpo renasce. Quando você é ignorado, você se perde dentro de você. É uma rejeição profunda. Né? O que é a vida para um rejeitado? Nada. A morte. Esse é o princípio do suicídio. Por isso que você tem que buscar, na verdade, a renovação, a ressignificação, buscar amizades que te fazem bem, frequentar ambientes religiosos que te levam a uma altura de pensamento, sempre buscando alguma coisa além do material. É uma necessidade intrínseca ao ser. Desde o mito da criação, você percebe que lá atrás havia uma necessidade desse lado mítico, dessa conversa com esse imaginário, na formulação dessa concretude do qual hoje está estabelecido. A história é muito importante, a história, essa cisão histórica que estão fazendo com a humanidade é um crime. Quando você vai fazer uma tese, um TCC, o orientador pede, eu quero só artigos daqui 5 anos. Porque aos 5 anos você vai pegar a citação da citação, você matou o sujeito que disse. E quando você começa a contar histórias, você deforma a estrutura daquilo que ele disse. Isso é um crime. Então nós não podemos perder a história. Nós não podemos perder a família. Toda essa estrutura social que chegou até aqui não foi de graça. E a importância da igreja nessa estrutura é fundamental. Precisa contar mais a história dessa igreja do ponto de vista dessa construção social do qual hoje nós estamos todos estruturados. Se não contar essa história de forma repetitiva, essa mente pragmática, fugaz, que não tem memória, não irá lembrar. Vai se perder com o tempo. E aí o suicídio é quando você se perde com o tempo dentro de você. Em que o tempo já não existe mais. Assim como você, na sua busca de buscar uma transcendência, uma esperança, talvez, quiçá, de um mundo melhor. Viu como é que funciona o imaginário? E o suicida tem toda essa composição.
Ou a busca do nada, ou a busca de uma transcendência, um lugar melhor. Sim. Só que ele não se percebe que ele está matando coletivamente. Ele não está tirando uma vida, ele está tirando várias vidas. Você vê a responsabilidade quando você tem a consciência daquilo que você é de dentro e aquilo que você é de fora. Eu gosto muito dessa colocação, porque hoje não se fala muito sobre isso. As pessoas vivem só da condição externa. Esquece o vaso principal e mais sagrado, que é o próprio corpo. Sim. Sem ele, e não interessante, há né, humanidade. Pedro, que eu estava vendo alguns casos assim de estatística, né, de suicidas, que eles dão sinais, começando para a família, e às vezes os familiares nem percebem esse grito sufocante de pequenos sinais, né? E isso que às vezes para os familiares, não é só o indivíduo que morre por si, matando nele outros, mas o suicídio também tem um lado que a gente pode também perceber de certa responsabilidade pela morte do outro, né? Tipo assim, que pode apairar sobre a cabeça do pai, da mãe, do irmão. Puxa, mas eu não fui atento. Puxa, eu deveria ter feito. Se eu tivesse falado, se eu tivesse dito, se eu tivesse pontualmente agido numa situação, não teria acontecido isso. Então, aquilo que eu volto a falar, de relações que sejam poucas, escassas, mas intensas e verdadeiras, começando pela família, né? E que a gente possa realmente falar do que somos e sentimos e somos na fenomenologia do nosso ser, que se manifesta com a gestão dos sentimentos, de como nós estamos de fato, né? Olha, não estou bem, tá pegando tal coisa. E o que eu volto a dizer para terminar aqui a nossa live, assim, de pedir ajuda. Eu acho assim, não é feio, pelo contrário, é nobre, é rico quando você se depara diante da necessidade de que você precisa do outro, né, para você se encontrar também, né? Porque o outro acaba sendo referencial de E é você. importante que o outro diga, o que você precisa de mim. Sim, Observa? exatamente. Então, essa receptividade é importante, porque o sujeito que E que está começa pela mudo, família. mas a família é o fator, o fator da geração dessa desconstrução. Ela é própria porque a vida para a família hoje é um peso, é um sacrifício de sobrevivência. A grande maioria não tem tempo nem de pensar, porque se pensar não come à tarde, não come na janta. Esta sociedade precisa ser repensada dentro de um outro sistema, né? Sem essa coisa que está instalada, de forma tal que o país, que a sociedade acolha no sentido de tornar útil aquele ser, e não um penduricalho. Sim, Para com essa questão concordo de plenamente. vitimização, porque a vítima ainda é uma condição ideal para a sobrevivência dos Sim, fracos, exatamente. dos covardes. E a escolha é fundamental, né? E a escolha é fundamental, né? Principalmente. Eu falo. É o que você disse. Você Exatamente. fica lamentando uma coisa futura, você está apenas destilando a sua culpa. O importante é o já, é o Sim. presente. Esta preocupação. Hum. Falar do suicídio numa quinta-feira às 8 da noite é um saco Fundamental. para alguns. Vamos falar de samba, vamos beber uma cerveja. Mas, na verdade, esse está vivendo de forma ilusória, de forma substitutiva, mas tem aquele que está morrendo isoladamente, sozinho, sem nenhuma escuta. Sim. Está faltando escuta. Esses dois aparelhos aqui, ó, que é apenas um receptor de som, mas o corpo todo ouve, ele precisa ser ouvido. Você vê que o ato confissional, essa escuta do analista, essa escuta do psicólogo, só do sujeito chegar ali, esvaziar todo aquele sofrimento, ele sai leve. Ele acaba sendo, ele acaba se perdoando diante das suas culpas, entre aspas, mas ele se refaz, ele tem uma capacidade de preenchimento outro, se ele tiver boas escolhas, como você disse. Mas se escolher o mesmo do mesmo, vai ter que se abastecer. Eu me lembrei de um filósofo personalista, o Gabriel Marcel, ele diz uma coisa muito bonita, ele fala assim, amar é dizer ao outro, tu não morrerás, olha que bonito. Esse sentido, né, de como o Pedro estava dizendo, às vezes numa conversa, no confessionário, numa atuação ali do psicólogo, do psicanalista, aquela palavra faz com que a pessoa reencontre ali forças para recomeçar, né? Então
É bacana realmente esse sentido antropológico, esse sentido personalista. Que não seja, viu, Padre Jesus, que não seja só de um profissional de saúde, mas que esse dito seja feito, realizado e concretizado no ambiente vital da nossa existência, que é a nossa família, né? A família. Sim, sim. Porque eu digo assim... Com certeza. Às vezes um abraço dentro da família, uma palavra ali, isso já é motivo criativo, né? Sim, sim. Eu acho assim que nós podemos evitar e evitaremos muitos atos de suicidas, porque enquanto está em idealização, se a gente der esse passo, né? Primeiramente da acolhida e realmente assim de poder se expressar e da gente falar como a gente é, como a gente está. Eu gosto muito da filosofia, um pouco de Heidegger, que ele fala, não existe um ser, mas existe o sendo, né? O Dasein, que se manifesta, e que se manifesta na sua amplitude, seja ela positiva ou negativa, fase boa, fase ruim, mas que seja realmente um ato que a gente possa falar sobre o suicídio de uma forma muito responsável, mas que a gente tire os tabus. É necessário que a gente volte a olhar para as pessoas que nós amamos, que nos são confiadas, com um olhar de atenção, de acolhida, não é? De acolhida e realmente, né? Eu acho que é um dos caminhos aí que a gente pode ir mudando esse quadro e de voltar realmente a buscar valores que fazem com que a nossa vida tenha uma motivação. Quando eu falo metafísica, não falo nem transcendental, que vai além de nós mesmos, né? Que a gente sai do nosso eu, que a gente sai do nosso umbigo, mas que a nossa vida, como os socráticos vão falar, né? Seja conectada, interligada com o todo, que é a natureza, que é a palavra bio em grego, né? A palavra bio em grego é muito forte, é orgânica, né? É como organismo. Né? É como organismo. E que a gente possa ter esse calento, essa vontade do desejo da existência, né? Acho que o mais importante a gente encerrar, eu penso, do ponto de vista filosófico, é dizer que o suicídio não nos leva a uma reflexão sobre o ato da morte, mas qualquer suicídio, independente do seu ato cultural, da sua historicidade, da sua situação, sempre vai nos remeter ao sentido fundamental e que hoje é banal do sentido da nossa vida. Né? Sim. Então, uma coisa que... Uma coisa assim que eu encontrei nos artigos que eu li, né, preparando essa live, assim, dando uma lida sobre o assunto, um autor chamado Kinnett, ele fala assim que o suicídio, ele apresenta alguns sinais a serem observados, né? Não que a gente quer diagnosticar aqui, mas assim, alguns sinais. Então ele diz a presença de plano, a falta de esperança, depressão, fúria, raiva, isolamento. Sentimento de vingança. E aí diz assim, né, esse autor, né? Ele diz assim, o que acontece? A pessoa começa a participar de atividades de alto risco, aparentemente sem pensar nas consequências, sentimentos de estar encurralado e não vislumbrar uma saída, aumento do uso de álcool, de drogas, afastamento da família, dos amigos, da sociedade, ansiedade, agitação, dificuldade para dormir, ou dormir o tempo inteiro, alteração súbita de humor e falta de sentido para viver. E quando eu li isso daqui, me fez muito forte pensar, tanto o Bergson trabalha isso, como o Jung também trabalha, quando o Jung fala sobre a individuação. O que ele fala sobre a individuação? Veja bem, é você olhar para todos os acontecimentos da sua vida, sejam eles acontecimentos bons ou acontecimentos ruins que te aconteceram, e sempre olhar por um sentido positivo. De repente eu perdi um ente querido. Tá bom, é uma coisa difícil, dói bastante, mas veja o que aquilo me ensinou. Eu amar mais, estar mais próximo das pessoas, valorizar a cada instante. Então, quando eu vou valorando cada acontecimento da vida, isso vai sendo um caminho de maturidade para o meu próprio eu. E aí eu não fico preso a sentimentos de perda, a sentimentos de ausência, a sentimentos onde parece que aquilo está sugando o meu próprio ser, o meu próprio eu, o meu próprio amor, o meu auto-amor, né? Então, assim, olhar um pouco essa dimensão da individuação, que está ligado dentro daquilo que a gente já falou aqui, da busca da espiritualidade, da gente fazer um mergulho mais profundo em nós mesmos, não dentro de um sentido individualista, não isso, mas se a gente não tiver um auto-amor, o próprio Jesus fala, como você vai amar o seu próximo se você não se ama, né? Então, quer dizer, me deixar invadir por esse amor de Deus, fazer essa experiência que eu sou único, eu sou
eu sou querido por Deus. Veja, independente do que aconteceu na minha história, eu existo, eu estou aqui e a minha vida tem um sentido. E a gente vai dando um sentido à nossa vida à medida que a gente vai se abrindo as oportunidades de transformação, né? Então, E Jesus, também o mas fato olha também, que né, Jesus? interessante. Olha que interessante. O que vocês estão dizendo? A condição de massa, quando você se Sim, envolve, você perde a sua identidade. O importante é você sempre ter uma noção da sua busca, da sua singularidade. Aquilo que você sim, representa dentro da importância que a vida lhe ofereceu. sim, Isso que eu sim. Né? quero, exatamente. Fazer de É o todas as processo de dificuldades uma individuação, proposta de vida. Uma proposta de né? vida. Processo de Um individuação. foco, um objetivo. Vá fazer alguma coisa que te reabasteça, que te Sim, acrescente sim, e assim por diante. Faça do seu prazer Sim, alguma coisa a mais, além de apenas do consumo que ele te propicia. sim, E é o que você sim, falou. Se não tiver escuta, enquanto nós formos caminhando por um país de surdos, porque muitas vezes a sim, tecnologia, como você mesmo disse, o cara tem 2.000, 3.000, 100.000 amigos da internet. Mas é uma ilusão. O amigo sim. está do seu lado aqui precisando da sua escuta, é um suicida, mas você não tem tempo para uhum, ele. É começar a Pode, observar pode ser um filho. essa cognição, justamente essa cognição, que se aperceber da sua exterioridade, porque é o seu norte, é o seu azimuth, é o seu rumo, mas sem perder o leme, que é sim, sim, justamente o estado da consciência propriamente dita, da sua psique, de tudo isso que foi de uma forma evolutiva se construindo, para que você se apercebesse do mundo em que você vive, dos uhum, sentidos que você adquiriu, das percepções, não perder a Sim, emoção, porque o materialismo te sim, leva sempre a uma condição única e a emoção te leva para um caminho muito mais interessante do ponto de vista da vida, porque te dá esperança. Perdeu a sim, esperança, sim. perdeu a vida. sim, sim. Concordo. Olha, a gente teria a noite toda para poder refletir, porque é um tema, como eu disse, né? Acho que é um pontapé inicial que a gente está dando. Se depender de mim, sabe, Pedro? Acho que de você também, do Padre Jesus, que a gente volte a trazer essas lives, sabe? Eu falo assim, a gente está fazendo um trabalho de utilidade pública, eu acredito, muito rico, né? Porque, assim, a gente está abordando temas, já falamos sobre a existência da vida, agora sobre o suicídio, de forma muito séria, através da psicanálise, através da filosofia, amparado por conceitos também científicos. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade, né? Eu acredito, assim, que a partir, acho que também de hoje, se uma pessoa que estiver participando sair com um novo olhar, né? Eu gosto muito dessa expressão de Levinas também, né? Que a gente, cada encontro deve ter um novo olhar, né? Por isso que ele fala do Sim, le regard em francês, que é olhar, no latim, é olhar para trás, né? O olhar, na realidade, é uma vista ao contrária, que a gente possa sim, mudar a nossa maneira de ver, de sentir as coisas, as pessoas, em casa, nossas relações, mas nessa perspectiva realmente aí mais fundante, né, do ser. Só para terminar, Jesus, eu queria ler só do Lima Vaz, uma frase que ele fala sobre o suicídio. O Henrique de Lima Vaz é sim, um filósofo que é um jesuíta, foi meu professor lá em Belo Horizonte, veio a falecer. Henrique de Lima Vaz é um grande estudioso da filosofia grega, mas também de Schopenhauer. Só para eu terminar aqui para falar sobre a questão que em 2012 ele falou sobre o impasse moderno, né, sobre Montaigne, Schopenhauer, sobre o suicídio. Então eu cito aqui o que vai dizer sobre o argumento de pertença, né? Que o suicídio ele perde sim, essa noção da pertença sim, sim, de si e do outro. O argumento da pertença, em linhas gerais, mantém-se de Platão até Montaigne, vai dizer ele. Olha só, interessante como percorre aí 20 séculos, né? 2.000 anos de trajetória. Embora de postura marcadamente cética, advogada amplamente as teses estoicas e epicurísticas, dentre as quais se enfatizam que filosofar é aprender a morrer. Aquilo que você disse de morrer olha, para a aparência, né? Para uma vida não sim, sim, fecunda. Né? O filosofar é morrer para essa vida aparente, mas é viver saindo da caverna, né?
o mito da caverna, Sim, sim. dado para a luz, né? Sair da corrente. E vai dizer o seguinte: mas o problema da morte, ele é muito mais do que um apelo à vida. E diz, em verdade, dizer que a escolha pela vida ou pela morte ao próprio indivíduo não implica que ele deve escolher a morte, ou seja, não acarreta que o suicídio seja a melhor escolha. O sentimento de dúvida, que forma a base da argumentação em torno da pertença, pode-se contrapor à noção de que o indivíduo pertence a si mesmo, tão cara à modernidade, ficar só em si. Né? Depois, de certo modo, já o citado argumento da liberdade, partindo dessa noção inovadora, refere-se não tanto à liberdade num plano ontológico em relação à natureza ou ao todo do universo, mas sim em relação às obrigações morais de retribuição com a própria vida, o que, como já visto, não assegura caráter moral nem prudencial a tão grave decisão, pois o suicídio apenas anula o argumento da pertença e é uma decisão que não leva à reflexão sobre o sentido da vida. A morte vem como algo para se resolver aquilo que não se resolve a não ser vivendo, né? Se construindo, existindo e se relacionando com tudo aquilo que somos, né? Saindo da aparência, saindo da caverna, né, Jesus? Quebrando as correntes, parar de olhar para a própria sombra e voltar a olhar para o sol. Só que Platão deixa bem claro, quando a gente olha para o sol, quando a gente olha para o sol de nós mesmos, nós perdemos o risco de nos cegar. Mas por um período, depois a visão volta, né? Olha. Pedro, deixa sua mensagem pro pessoal aí. O que eu posso dizer? Continue fazendo dívida, vai planejando, sempre planeje o dobro daquilo que você já viveu, porque a vida lhe pertence, a morte não depende de você. Isso é o que eu tenho que dizer. Sim. O Padre de Deus falou do Fábio de Mello, eu me recordo de uma frase dele que ele diz assim: eu busco por mim, tal qual um artesão busca na pedra bruta a sua obra-prima. Quer dizer, um processo da gente sempre estar se lapidando, né? Isso, perfeito. Então, quero agradecer o Padre Edenilson de maneira especial. Ele teve esse insight. Quando o Padre Edenilson teve a ideia, o Pedro falou: fala para o Edenilson que a gente tem que fazer a live logo para não perder um insight. E se tivesse demorado, talvez esse insight que você teve aí, as ideias bem concatenadas, talvez seriam perdidas no tempo. É como disse o Pedro: vamos viver, vamos, não é verdade? Valorizar cada insight, né? Aproveitamos a sobrevida dele. Vai que ele resolve morrer. Vamos aproveitar enquanto ele está vivo. Eu já lanço um desafio aqui, viu, Pedro? Já lanço um desafio a você e ao Padre Jesus. A nossa próxima live, a gente trabalhar sobre um tema que é muito falado, mas pouco compreendido também, que é a questão do amor. Vamos falar sobre o amor? Por que não? É um assunto muito amplo. É uma Olha, é verdade. É uma conquista e um aprendizado. Vai preparar essa live para o Dia dos Namorados, Edenilson? Pois é, estou pensando. Né? Não dos namorados. Eu estou numa fase da vida, Jesus, que eu estou me enamorando. Olha que chique. Foi bem perceptível. Foi, a hora que eu vi a imagem dele, eu pensei nisso. Melhor do que ter namorado, melhor do que ter marido ou esposa, é você se casar, você ter uma relação esponsal consigo mesmo, com a vida. Olha, é verdade. É isso aí. Mas eu quero agradecer também todos que acompanharam nossa live. Teve uma participação bem intensa. Nós chegamos a quase 70 pessoas participando ao vivo da nossa live. Então, obrigado a você que nos acompanhou, mandou as suas mensagens. Às vezes fica difícil a gente ler aqui porque aparece na tela do celular, as letras vão sumindo e fica difícil da gente ler. Mas com certeza vai ficar gravada a live aqui no Instagram, também depois no YouTube. Se vocês digitarem lá Padre Edenilson, Pedro, vai aparecer também. Sobre o tema, é só procurar o tema suicídio, né? Sobre o sentido da vida, vocês vão encontrar no YouTube. Então, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe ainda mais e que possamos valorizar a cada minuto da nossa vida com aquilo que nós temos e com aquilo que nós vivemos, né? Que assim seja. Padre Jesus, obrigado, Pedro. Foi bom te ver. Obrigado a vocês todos. Foi um prazer te ver bem com saúde. Obrigado. Não podemos perder essa inteligência. Um encontro presencial. Ah, sim.
Pode marcar o dia. Tá bom? Pode marcar o dia que lá estarei. Tá. Um abraço. Tchau, tchau.